Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nós estamos tratando de história do direito e essa é a quinta aula sobre o direito na antiguidade. Eu sou a professora Paládia Romero e vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo. O tema de hoje é a lei hebraica. Estudaremos o direito do povo hebreu. Estamos falando ainda do período da antiguidade. É, e falamos de vários povos que se desenvolveram na Mesopotâmia, na região do Crescente Fértil. Veja aí esse mapa que está logo abaixo de mim, mostra onde eu estou aqui apontando a seta, a região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. E com detalhe aqui para essa cidade chamada Ur, para a cidade de Ur, que é a cidade onde viviam originalmente os hebreus, e a história deles passa a ser contada a partir de Abraão, que foi o patriarca fundador que teria assim, feito esse contato com o divino, com Deus. Naquele momento, e nessa região, né, o que predominava era o monoteísmo, ou seja, a crença em vários deuses, muitos ligados aos fenômenos da natureza, às forças naturais, como a água, o fogo. E então, esse povo que são os hebreus, a partir do contato de Abraão com Deus, em que conta-se que ele fez essa aliança com Deus para crer em um único Deus, ou seja, formar um povo monoteísta. Os hebreus, que eram principalmente nômades, não, né, ali vivendo em Ur, mas que tinham essa característica de serem pastores. Eles tinham bastante habilidade com o pastoreio, também um pouco com a agricultura que era necessária. Então, eles saíram de Ur em busca da terra prometida por Deus, que eles chamavam de Canaã, né? E essa terra, ela ficava, ela fica ainda na antiga Palestina. Então, o povo os hebreus, né, ainda nos falavam o povo de Israel, eles andaram por toda essa região, por toda essa região bastante árida, fora o que está dentro dessa porção mais fértil, e foram em direção à Terra Prometida. Aqui, ó, mais ao centro do mapa, vocês podem observar Canaã com a indicação de várias cidades, como Jerusalém. E como eu vou passar o slide, a gente não vai mais ver o mapa. Vejam aqui essa outra porção em uma cor mostarda mais forte, já ali no delta do Rio Nilo, que é uma porção que foi dominada pela civilização egípcia, né? Porque depois estudaremos, os hebreus tiveram um período vivendo no Egito e saíram do Egito, passaram pelo deserto, né? Conta a história dos 40 anos, para aqui no Monte Sinai. Olha, veja a indicação no mapa. Foi onde Moisés teria recebido os 10 mandamentos para eles retornarem para Canaã. Então é importante a gente ter essa noção de localidade, né? E a imagem aqui abaixo, a saída dos hebreus lá da Mesopotâmia, encabeçados pelo primeiro patriarca, que foi Abraão. Os hebreus, eles tiveram essa característica no início de ser um povo nômade, porque viveram por muitos anos, por um período longo, né, sempre em trânsito, andando. E nessa outra imagem, a representação de Abraão com sua esposa e seu filho vivendo a tenda, e abaixo, né, um pastor hebreu, que é uma atividade, um ofício pelo qual eles ficaram bastante conhecidos. A história do povo hebreu, ela é uma história longa, ela persiste, né, até hoje, e
E eu vou contar um pouquinho dela, porque, claro, a gente vai entender a legislação a partir disso, porque essa característica de manutenção, de se fortalecer do povo hebreu, é que traz algo de especial para o seu direito. Então, vou falar rapidamente das fases. A primeira fase é a fase dos patriarcas, foi lá em mais ou menos 1750 que se iniciou, desde a saída de Ur. Claro que alguns historiadores colocam essa fase mais adiante, mais na fase em que foram próximo ao que foram para o Egito. Enfim, há uma certa discordância aí, mas como para a gente não é esse o ponto mais importante, então não vou me ater a esse detalhe. A segunda fase é a fase dos juízes, a terceira, a fase dos reis, depois, sendo obrigados a saírem de Jerusalém, viveram em cativeiro na Babilônia, com a primeira destruição de Israel, depois retornaram a Israel e, por fim, foram expulsos pelos romanos de Israel quando aconteceu a diáspora de Israel. Essa imagem também representa o patriarca Abraão nessa sua saída de Ur, e essa saída ela marca a primeira fase, que é a fase dos patriarcas, em que eram os anciãos, figuras masculinas, é importante dizer, porque a sociedade hebraica ela era bastante patriarcal. Os anciãos comandavam os hebreus até o Vale do Jordão, a Palestina, onde está a Terra Prometida, e foram, né, gerações de patriarcas até a formação das 12 tribos, ou os 12 clãs de Israel que se dividiram ali no território. E assim viveram até por um período de grande fome que se abateu na região. Então, eles migraram para o Egito, um lugar que tinha uma disponibilidade de alimentos, e ali ficaram. Primeiramente, foram aceitos, né? Houve uma certa prosperidade, tiveram filhos, foram se fortalecendo, mas depois, com a mudança no poderio no Egito, né, do faraó, um outro faraó passou a mais não aceitar, não ver bem a permanência dos hebreus ali, então eles viveram como escravos, esse escravo entre aspas, porque era uma situação de escravidão que ainda lhes permitiam realizar seus rituais, até mesmo fazer alguns tipos de negócio, mas eles viviam uma submissão no Egito, até que conseguiram, né, serem liberados de lá e logo em seguida perseguidos, fugiram do Egito, essa fuga liderada por Moisés. E a partir do momento que, depois de estarem no deserto, depois desse período que Moisés recebeu os 10 mandamentos ali no Monte Sinai, os hebreus eles retornaram à Palestina, sempre tendo que lutar, que expulsar de lá, que retirar da Palestina os povos que ali estavam, que, claro, uma terra, né, uma terra fértil, uma terra boa, não ia estar assim vaga, não ia estar sem nenhum povo ali ocupando. Então, sempre que o povo hebreu chegava novamente a Canaã, precisava guerrear com quem ali estava. Nesse segundo período, depois do retorno à Palestina, esse período é chamado da fase dos juízes, que vai ali mais ou menos de 1250 a 1030 a.C., em que esses juízes eram os anciãos, os homens sábios, conhecedores da lei de Israel, que para eles é sinônimo da lei de Deus, e esses juízes desempenhavam o papel de chefes. E eram chefes políticos, militares e religiosos, até porque, nesse período, como eu já reforcei em várias aulas, não havia a distinção, né, entre poder político, poder religioso e normas morais, a autoridade era assim, misturada, né, era tudo junto, era unificada, vamos dizer, era unificada em algumas figuras que tinham mais prestígio, mais poder nas sociedades.
A terceira fase, no estudo da história do povo hebreu, é chamada da fase dos reis. Já é um período de maior prosperidade, em que, depois de um tempo ali fixados, há um período de maior união entre os povos de Israel, uma união até para lutar, para afastar essas invasões que vinham de fora, essas ameaças de outros povos querendo também ocupar o mesmo território. É um período de centralização e de certa união para derrotar esses povos que habitavam a Palestina, principalmente os filisteus e cananeus. E com destaque, né, para os grandes reis, rei Saul, rei Davi e rei Salomão. Este último que é retratado aqui na imagem que está embaixo, ao centro, e que foi quem construiu o templo de Jerusalém, aqui uma representação do que foi esse templo de Jerusalém. Então, com um grande desenvolvimento da arquitetura, grandes construções, construção de uma grande cidade, foi um período bastante próspero para os hebreus. E mais ou menos ali em 1586 a.C., Nabucodonosor II, ele conquistou o reino dos hebreus, ele escravizou a elite social e religiosa da nação e os enviou para Babilônia. Então, novamente, o povo hebreu precisou sair ali de Canaã e foi para a Babilônia, lá na Mesopotâmia, né, muito próximo às origens de onde o povo veio. E esse foi um ponto relevante para nós que estamos interessados no direito do povo hebreu, porque sentiram aí a necessidade da formação de um direito hebraico oral, já que eles teriam contatos com diversas outras culturas muito fortes, como a cultura persa, os gregos e os romanos, e eles sentiram essa necessidade de afirmar a sua cultura e de estabelecer em regras o seu direito, que até então tinha uma forte tradição oral e também passou a ser escrita. Viveram ali por um tempo, né, em cativeiro na Babilônia, mas os persas, quando conquistaram a Babilônia, o rei Ciro permitiu o regresso do povo hebreu à sua terra antiga. Então, novamente, os hebreus foram para a Palestina. Só que, posteriormente, os hebreus foram dominados pelos macedônios e pelos romanos. Então, a gente tem até um período que é bastante conhecido nosso, né, por vivemos num país cristão. Então, é uma história bastante contada e recontada até em novelas, em filmes. Esse período em que Israel estava sob poder político ali dos romanos, mas com uma certa convivência, permitindo um nível de autoridade para os homens da lei hebreus. Só que no ano 70, e já depois de Cristo, os hebreus se revoltaram contra o domínio romano, fato que levou o imperador Tito, o imperador romano, a destruir Jerusalém e a expulsar todos os judeus da Palestina. E aí essa é a chamada, né, mais a grande diáspora de Israel, que foi justamente nesse momento que os hebreus mais se espalharam por todo o mundo, norte ali da África, na Península Ibérica, na Europa. Aqui vocês veem representação de imagens, uma pintura mostrando a destruição de Israel, a expulsão dos judeus, e aqui embaixo também já um monumento esculpido em pedra. A gente percebe que são os judeus pelos símbolos da fé judaica. E aí vamos falar então da questão das regras da lei hebraica, que é o que nós mais temos assim, um interesse nesse momento. A lei hebraica é uma lei eminentemente religiosa, dentro da nossa concepção, né, que temos hoje. Ela é a lei da própria religião judaica, que é uma religião monoteísta, crê num Deus único e crê
que foi Deus quem deu essa lei ao seu povo. Portanto, sendo ela recebida de Deus, ela é uma lei divina que deve ser obedecida pelos homens. A base moral da lei dos judeus, que é chamada legislação mosaica, é a lei de Deus e a lei feita por Moisés. Então, Moisés seria o autor de tudo, né? Claro, vindo de Deus, vindo de uma inspiração divina, que a base, a essência pode ser encontrada nos 10 mandamentos. Aqui embaixo uma ilustração que representa Moisés com as placas que ele recebeu de Deus com os 10 mandamentos. E a Torá, ela representa a lei sagrada, a lei hebraica. Ela quando se usa o termo Torá, pode significar tanto os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é também chamada de Pentateuco, penta por ser 5, né? O volume dessas 5 partes. Também chamado livro da lei de Moisés. A Torá também é uma palavra que por vezes pode representar leis dadas a Israel sobre um assunto específico, ou também todo o corpo da literatura religiosa judaica. E essa imagem aqui de baixo, né, com o pergaminho enrolado, é uma forma tradicional que foi redigida e conservada a lei hebraica. Considerando toda essa história que foi contada, a história dos patriarcas, aliado a todo o conjunto, vou voltar aqui, todo o conjunto de leis culturais, sociais e políticas, também religiosas, essa coesão dessas leis serviram para impedir as influências externas e trouxeram ao povo de Israel um sentido de nação e de separação de outras nações do mundo. Então, eles sempre buscaram se preservar, né? Preservando as relações, os casamentos entre quem fosse da mesma cultura, o mesmo povo, né? O povo considerado escolhido por Deus, que se considera escolhido por Deus. O leigo e o divino se interagem de tal modo que o pecado e o crime se confundem, tá? O direito é imutável, porque foi dado por Deus e só Deus poderia modificá-lo. Por isso ele permaneceu, por isso ele permanece até hoje, está aí a sua força, né? De onde vem a sua força, essa ideia do imutável. Os rabinos e chefes que podem fazer é interpretar esse direito e adaptá-lo à evolução social, mas não modificá-lo. A lei de Israel ela é formada por preceitos morais, religiosos, jurídicos e tem uma ritualística forte, previsão de vários rituais. Na primeira aula em que falei do direito dos povos antigos, eu lembro que eu reforcei bastante isso, né? Como o formalismo, como a questão do ritual, de palavras sagradas, de formas exatas do que fazer, sempre foi importante no direito da antiguidade, justamente porque não separava o que era divino do que era jurídico. Os vários livros, da Lei de Israel, eles estão, assim, a gente consegue acessá-los, eles estão ali dispostos em formas de sentenças, salmos e provérbios. Temos que pensar que inicialmente eles eram passados da forma oral e só depois de séculos é que foram escritos. A Torá, ela tem previsões para proteger o povo eleito, por isso ela proibia o casamento com estrangeiros, vedava o empréstimo a juros entre os compatriotas, mas permitia que isso fosse feito, né, a cobrança de juros com relação a terceiros, então sempre buscando preservar essa unidade do povo hebreu. A Torá ela também tem preceitos éticos, e aqui eu trouxe algumas citações, olha, quando o teu inimigo tomba, não te alegres. Outra, se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe água para beber. E por fim, a ideia de proteger os humildes e os fracos dos
poderosos. Então, ela traz ali alguns preceitos justamente para a proteção do lado mais fraco para que eles ficassem protegidos, blindados do arbítrio dos poderosos. Outros exemplos do que está na lei hebraica, a gente tem aqui uma grande preocupação com a justiça. E trouxe algumas citações, olha, que estão aí entre aspas. Tem mais valor fazer justiça do que observar todos os mandamentos. Por quê? Justiça e paz estão juntas. Outra, o juiz, ele deveria ser sábio, equitativo, piedoso e modesto. A Torá também preveu alguns contratos, previu como compra e venda, empréstimo, locação de coisas e serviços e de depósitos. Também previu o direito de vizinhança, porque fala da distância que deve existir entre os prédios e proíbe a vingança privada. Isso é importante porque é uma evolução da lei hebraica frente a outros povos, mas que também, de certa maneira, até estava presente no Código de Hammurabi, como nós já estudamos. O que é a vingança privada? É a justiça do mais forte sobre o mais fraco. Se eu me sinto prejudicado, eu faço com o outro o que eu bem entendo como justiça. Eu é que faço a minha própria justiça. O que pode até não ter essa ideia de proporcionalidade em um caso. Mas quando nós falamos da proibição da vingança, é que vai existir uma autoridade, um terceiro, que vai estabelecer a lei, né? Que depende do povo, vai ser um rei, pode ser um faraó, pode ser um líder, um patriarca. Essa pessoa que vai estabelecer como vai ser punido o infrator ou como aquele que foi prejudicado vai ser reparado. Então, vejam que nós usamos da figura de um terceiro. E isso impede a vingança privada, impede que o prejudicado faça uso da força, buscando muitas vezes a vingança e não a justiça. E aqui em azul, nós vemos isso ser colocado, ó. Uma citação. Eu, que seria Deus, vingarei a vida do homem da mão do homem e da mão do irmão que o matou. Quem derrama o sangue do homem será punido pela efusão de seu próprio sangue, porque o homem foi criado à imagem de Deus. Então não era permitido que pelas próprias mãos um prejudicado fosse e punisse o outro. Precisava ter essa intervenção de uma autoridade, do patriarca, deveria estar de acordo com a lei hebraica, a lei de Deus, e não o que o prejudicado quisesse fazer. Quais eram as penas? As penas, para nós, né, seriam penas draconianas. Vamos ler aqui embaixo, olha, questão das penas draconianas. Existia a pena de morte para quem praticasse idolatria, para quem praticasse blasfêmia e o adultério, até porque as regras morais elas eram bem rígidas e a idolatria ela era vedada justamente para manter essa coesão do monoteísmo e afastar a idolatria que existia com relação aos diversos deuses que eram cultuados ali naquele momento e nos arredores. Havia a pena de apedrejamento com participação de todo o povo, que era justamente a pena para a mulher adúltera, o apedrejamento com a participação de todo o povo. Vamos ver aqui em cima mais um pouquinho das penas. Olha, quem matava merecia morrer. Os filhos não respondiam pelos crimes dos pais e nem esses pelos daqueles. Ou seja, aí já havia sido concebida aquela ideia de que a pena não deve passar da pessoa do condenado que nós temos hoje, né? Vimos que no Egito, por exemplo, em outros povos antigos, se alguém praticasse um mal, não cumprisse uma obrigação, um juramento que fosse feito perante o faraó, não pagasse uma dívida, ele sofria, mas também a sua família poderia ser escravizada, perderia todos os seus bens. E já na lei hebraica, não. Quem praticou o mal, ele responde e não a sua família, não seus filhos. Da mesma forma, um pai não respondia pelos delitos do filho.
Em Levítico, parte da Torá, está prevista a lei de talião. Então, lembrando que a lei de talião para nós, né, a ideia do olho por olho, dente por dente, parece bastante cruel, mas naquele momento ela servia uma garantia de proporcionalidade, que se alguém furtasse, tá, apesar de furto ser considerado um crime grave, a pena seria assim proporcional ao mal que foi causado, tá? Então, essa ideia da proporcionalidade das penas com relação ao delito praticado. A lei admitia a reparação de dano e a pena pecuniária para alguns delitos, né? Os que eram considerados mais leves. Então, nem todas as penas eram corporais, era de morte, era de chibatada ou de apedrejamento. Aqui alguns exemplos. O sedutor, ou seja, um homem que seduzisse uma mulher solteira, ele pagava o valor do dote da vítima. Só que é até uma coisa ruim, né? Ele teria que casar com. Sim, uma forma de reparar era casar com a própria vítima. Olha que destino da mulher, né? E ela é estuprada e ainda deve casar com o seu estuprador. E isso vigorou até aqui no Brasil, vigorou assim por muitos séculos, durante bastante tempo. O estuprador, ele sequer responderia pelo seu crime quando casava com a vítima. Ainda bem que, pelo menos aqui para nós, isso é um absurdo, embora, né, ainda praticado até bastante pouco tempo, e talvez em algum lugar no nosso Brasil essa prática ainda possa estar viva. É triste pensar nisso, mas ainda bem que a gente está em um caminho de evolução com relação a esses direitos da mulher. E vamos seguindo com os exemplos. Se um animal, né, de alguém, se um animal matar alguém, o dono desse animal, ele ia sofrer a pena de morte ou daria um pagamento à família como uma pena pecuniária. Seguindo aqui, vamos falar do direito de família na lei hebraica. É uma sociedade patriarcal, em que a figura masculina, o pai de família, o pater familias, ele tinha todo o pátrio poder, ele tinha o poder familiar, o poder sobre toda a família. E esse poder era um poder que era passado só para o homem, para o primogênito, né? O primeiro filho, o homem, ele ocupava o lugar do pai diante da morte daquele pai e tinha o poder sobre todos os demais membros da família, sobre as mulheres, sobre as crianças e sobre os irmãos mais novos, porque vivia-se, né, justamente como um clã. A poligamia, ela era permitida, mas, claro, numa sociedade patriarcal, era a mulher que podia ter vários maridos? Claro que não, né? Era o homem que poderia ter várias esposas. Depois, a monogamia entrou mais tardiamente, permitindo apenas um casamento. Aí, o casamento com apenas uma mulher. Porém, era tolerado o concubinato, ou seja, o homem, mesmo casado, ter outra mulher, costumava ser uma escrava, alguém que trabalhava ali na família, ou mesmo como quando a mulher não tinha filhos, que sempre a ideia era de culpa da mulher, né? A tradição permitia que o homem tivesse relações com uma outra mulher, com uma escrava, para que pudesse gerar filhos, mas sempre essa concubina, essa segunda mulher, ela mantinha uma posição inferior com relação à outra. O levirato era uma tradição também em que uma viúva, né, uma mulher cujo marido morresse, ela ficou viúva, e que se ela não tivesse filhos com ele, ela havia um costume dela se casar com o irmão do seu falecido esposo, justamente para poder gerar uma descendência para o seu esposo que estava falecido. No caso, como era celebrado o casamento?
tem toda uma ritualística, um ritual, uma sequência de atos a ser realizado no casamento, que é característico desse tipo de direito. Mas o casamento, inicialmente, ele era feito por compra da mulher. A mulher, ela era comprada pelo seu futuro marido. Depois, passou até a prática da entrega do dote aos nubentes. Então, entregava-se o dote aos noivos. São várias as cerimônias de caráter religioso quando envolve-se o casamento. O marido era quem administrava os bens da mulher, mas caso houvesse um divórcio, né, que era muito mal visto, e o retorno da mulher à casa paterna, ela poderia recuperar esses bens. Marido e mulher tinham direitos no casamento, embora a posição da mulher era sempre, né, de subalterna. Havia o direito de progenitura, que é essa questão do filho mais velho, ele que recebia por parte do pai a maior parte da herança, muito mais do que os seus irmãos mais novos, ele que assumia a posição de patriarca do seu pai, quando do falecimento dele, e as filhas, elas não herdavam, mulheres não recebiam herança, salvo na falta de um varão, ou seja, não tinha nenhum outro homem, então aí ela recebia para poder ficar com os bens da família, já que, se a gente ver aqui embaixo, na propriedade imobiliária, ela deveria ser mantido com as famílias, já que acreditava-se que era a forma que foi distribuída por Moisés. Quando se fala da propriedade, o que mais se tinha era o usufruto de bens, ou seja, um uso permanente, porque as vendas, elas poderiam ser revogadas, elas não tinham esse caráter definitivo que nós damos a ela hoje. Aqui algumas citações da lei hebraica que vai falar sobre os procedimentos, né? O processo, como acontecia um julgamento. Então, algumas citações sobre a questão das testemunhas. Ninguém será condenado pelo testemunho de um só. Então, era necessário duas ou mais testemunhas para que houvesse uma condenação. Outra citação: não se punirá o homicídio antes de ouvidas as testemunhas. Então, tinha uma ideia de um processo a ser percorrido no julgamento, né? Ouvisse as testemunhas para que aquele veredito, aquela sentença não determinasse a execução da pena antes de existirem as provas. Por isso, como o testemunho era uma prova muito importante, o falso testemunho era severamente punido. Ele era punido com a mesma pena que sofreria aquele inocente, ou que sofreu o inocente se ele já foi condenado por um falso testemunho. Quanto às sanções, não havia distinção entre ricos e pobres, todos poderiam sofrer as sanções. E uma grande evolução, quando a gente fala da lei hebraica, foi a criação dos tribunais. E tribunais com seus juízes, com a ideia de que esses juízes, os magistrados, eles julgavam de um modo supremo. E aqui vamos falar dos tribunais de Israel. Haviam 3 tipos diferentes de tribunal. O tribunal que era mais comum para julgar as demandas mais simples, alguma disputa, demandas pecuniárias, era chamado Tribunal dos Três, que acontecia localmente, acontecia nas aldeias, nas vilas. Existiam esses pequenos tribunais que eram formados por 3 membros, um deles era o juiz, e esses membros decidiam as questões do dia a dia. Então, se havia uma disputa, iam-se até esses 3 juízes para que decidissem. Havia o Tribunal dos 23. Esses 23, eles julgavam as demandas criminais e eles ficavam nas cidades, né? Eram 23 homens que tinham um status, um conhecimento da lei. Lembrando, gente, que esses homens da lei, eles assim, a lei não era de conhecimento de todos, né? Se você pensar do tamanho da lei,
da quantidade de preceitos que ela estabelece, de provérbios. Havia uma parte que era mais popular, mas existiam os homens que eram estudiosos, mais conhecedores da lei, e por isso eles tinham esse status maior na sociedade para poder julgar, para conhecer todos os detalhes do que era determinado, do que, né, acreditava-se foi escrito por Moisés sob a inspiração divina. E havia um tribunal, que era o Tribunal Supremo, chamado de Sinédrio, que era o Tribunal dos 70, o Grande Sinédrio. Era a corte máxima em Israel. No caso, a gente consegue sim, se lembrar que é remetido ao Sinédrio o próprio julgamento de Jesus Cristo em Jerusalém. Então, havia uma regra, um protocolo de julgamento a ser seguido. O próprio julgamento de Jesus Cristo é bastante estudado. Se vocês tiverem interesse em saber, existem vários artigos que vocês podem encontrar na internet, vários que dizem que não foi cumprido o devido processo legal da época no julgamento de Jesus, que algumas etapas não ocorreram de acordo com o que a lei previa. Enfim, esse sinédrio, que era o grande sinédrio, a corte máxima, ele tinha poderes para julgar os delitos contra a lei judaica, ele fixava as doutrinas, controlava a vida religiosa do judaísmo, julgava os profetas e os militares. Já terminando, né, fazendo algumas considerações gerais sobre a lei hebraica, coloquei aqui, né, não foi um desenvolvimento jurídico notável para a antiguidade. Então, claro, não se destoou tanto de outras formas que já existiam na antiguidade, até fala-se, né, da influência nos Dez Mandamentos ou em outras partes da lei hebraica, do direito mesopotâmio, do próprio código de Hammurabi. Então, havia o contato, né? A gente viu que o povo hebreu foi um povo que circulou bastante, veio da Mesopotâmia, foi ali para a Palestina, teve período no Egito e voltou. Então, havia essa troca, esse conhecimento dos outros direitos. Então, ele não se diferenciava tanto do direito que existia na antiguidade, embora o estabelecimento dos tribunais foi algo bastante importante, mas o que destaca a lei hebraica é justamente a sua permanência e a persistência de um sistema cujas leis ainda hoje têm a sua autoridade sobre os judeus. Foi preservado por seu povo, inicialmente de um modo oral, depois da forma escrita, e traz a noção de que as leis são dadas por Deus e que só Ele pode modificá-las. E essa noção, ela foi incorporada, ela foi, digamos assim, copiada pelo direito canônico e pelo direito maometano. Então, foi algo que a lei hebraica influenciou outros direitos, certo? E nós finalizamos a nossa aula sobre o direito hebraico aqui. Agradeço por assistir essa videoaula e teremos mais. Na sequência, falaremos de mais direito na antiguidade. Terminamos por aqui. Um abraço.